O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos o dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, ou Lateranense. É uma das 4 basílicas maiores. Nós temos as basílicas maiores e as menores. E as 4 basílicas que estão em Roma são as chamadas basílicas maiores. É São Pedro, São João Latrão, Santa Maria Maior e a outra eu esqueci agora, daqui a pouco eu falo, se eu lembrar. E as demais são basílicas menores. Na nossa arquidiocese nós temos 5. Catedral, que é a mãe de todas as igrejas da diocese. Temos São José em Barbacena, Sagrado Coração de Jesus em Lafayette, Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto e a nossa aqui do Bom Jesus em Congonhas. O que é uma basílica? Basílica vem do grego basileu, que é a casa do rei. Mas isso é claro que é uma questão de honraria que nós prestamos a um templo. E basílica é um título conferido por Roma, enquanto santuário é pela própria diocese, pelo bispo da diocese. E temos as matrizes, são a sede de cada paróquia. Como aqui em Congonhas nós temos 3 paróquias, então são 3 matrizes, apesar de a tradição das igrejas, quando tem uma mais antiga, a gente acha que a matriz é uma só. Ela é uma, e as demais paróquias também têm a sua matriz. Matriz Nossa Senhora da Conceição, São José, Nossa Senhora Mãe da Igreja. E as igrejas filiais, a gente usava muito a expressão de capela. Mas o que significa tudo isso? É o mesmo templo em que nós nos reunimos como igreja, que nós damos nome de igreja, para nós, como igreja, nos colocar diante de Deus em comunidade. A palavra igreja vem da palavra eclesia, que significa comunidade. E para ser comunidade nós precisamos estar unidos, agindo conforme aquele que coordena está orientando. E nós somos igreja que temos um que é o Papa que nos orienta e que nós precisamos prestar obediência. Se nós não somos obedientes ao Papa, nós não somos a igreja que ele representa. Posso discordar de uma ou outra coisa, meu modo de pensar, mas como igreja tem que aceitar aquilo que ele determina. Não é só da cabeça dele, mas ele é o representante de Cristo. E cada igreja, templo, então já nos mostra ali a morada de Deus.
E algumas são mais importantes, como a igreja, essa Basílica de São João de Latrão, é chamada Catedral de Roma, porque o bispo, o Papa, primeiramente, é o bispo de Roma. O bispo, o Papa, ele é escolhido como Papa, mas em primeiro título dele é bispo de Roma, uma arquidiocese. Como nós temos nossa arquidiocese, nosso arcebispo, ele é o bispo de Roma. E tem a sua catedral, que não é a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é a grande referência para o mundo inteiro, mas para Roma é São João de Latrão. E a liturgia da palavra nos faz ver o valor do templo. Como nós ouvimos na primeira leitura, quando o profeta Ezequiel fala do templo, aquele rio que brotava do altar, depois ele vai crescendo, vai fazendo com que as suas águas em grande volume façam as plantas, as suas margens produzir. Aquilo que nasceu do templo. Então, isso faz com que o templo seja essa bênção. Tanto que no Salmo a gente rezou os braços de um rio, vem trazer alegria, cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Ai de nós se não fosse a água, não é só do rio, mas a água que está no subsolo, muitas vezes a gente contamina, mas tudo isso é graça, é bênção de Deus. Mas na segunda leitura, São Paulo vem falar do verdadeiro templo que somos nós. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo, a morada de Deus? Às vezes a gente passa diante da igreja, templo material, a gente faz toda a reverência, está de chapéu, tira o chapéu, apesar que hoje muitos não respeitam tanto, faz o sinal da cruz e outros gestos, entra, faz infecção, para, mas passa diante do templo que é a morada de Deus, templo do Espírito Santo vivo, que é o ser humano, vira a cara. Um ser humano é mais importante que todos os templos do mundo. Um ser humano que é templo vivo vale mais que todos os templos materiais do mundo. O valor que tem histórico, artístico, de concentração de pessoas, de devoção da fé, um ser humano. Então nós somos morada viva de Deus, somos filhos de Deus. Então nós não podemos faltar com respeito com o ser humano, porque ali está Deus. Não devemos, podemos errar porque nós somos humanos, mas precisamos ter todo esse cuidado para a gente não faltar com respeito. E é claro também com o templo material. Nós ouvimos no Evangelho quando Jesus chegou no templo, ao templo em Jerusalém, estavam aqueles comerciantes. Aqui é muito fácil de fazer essa comparação, porque nós temos o jubileu e todo mundo sabe o grande comércio que se faz, como em outros lugares também. E como a gente não teve esse ano, por exemplo, o grande comércio, muita gente pergunta se teve, se vai ter jubileu. O jubileu teve. Mas muita gente associa ao comércio. Nada contra quem sobrevive do comércio, porque é função, é profissão, é o ganha-pão. Mas nós não podemos, dentro de uma festa religiosa, colocar o comércio acima do religioso. Mas muita gente, por que nasceu isso? Certamente porque muita gente faz uma promessa de levar uma prenda para a igreja. E para o templo em Jerusalém se levava cabrito, bezerro, uma pomba. E como hoje já não é fácil quem vem de cidades distantes para trazer um bezerro, se fosse a promessa, trazer um bezerro para a Basílica do Bom Jesus, então já tem o comércio que vende. E no templo em Jerusalém era isso. Eles vendiam, só que ao invés de vender lá fora, estavam vendendo dentro do templo. E Jesus falou assim: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio, um covil de ladrões. Então soltou os animais, revirou as mesas,
e com chicote expulsou aqueles vendilhões de lá. Respeito à casa de Deus. Casa de Deus é casa de oração. Então, quando nós vemos a um local de oração, nosso respeito deve ser o máximo possível. Não é a gente também ficar fanático, mas o respeito deve ser o máximo. Porque às vezes a gente passa por cima de um irmão porque ele está na casa de Deus. Não é assim. Mas uma coisa que eu gostaria de observar, assim, quando a gente vem, quem venha com o propósito de viver em comunidade, rezar em comunidade, rezar. E quando a gente vem para uma celebração, que a nossa concentração seja na celebração, que a gente viva aquela celebração, não é para um bate-papo, não é para uma conversa, e que a gente possa aproveitar os momentos, mesmo que a gente passe fora do horário de celebração, para que o nosso contato íntimo com Deus, nossa oração pessoal, nossa adoração individual ali, diante do Santíssimo. Então, que a gente faça isso, para respeitar, e também respeitar aqueles que querem fazer isso. Me lembro há algum tempo, numa celebração que alguém conversava o tempo todo, alguém virou para trás e pediu colaboração dentro da missa. A pessoa estava conversando, falou: os incomodados que se retirem. Como pode? Além de não vir com o espírito de celebração, desrespeitando o templo, desrespeitando o irmão. Precisamos ter todo esse cuidado. E continuando, Jesus fala que eles pedem um sinal: destruir esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Eles se assustaram, porque 46 anos foram gastos para a construção desse templo, ele iria reconstruir em 3 dias, mas o Evangelho fala, ele falava do seu próprio corpo, seu templo, que ele foi destruído pela morte e ao 3º dia ressuscitou. Então, ligando a passagem de São Paulo com essa, Jesus fala do seu corpo, seu templo. São Paulo, não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Então vamos tomar cuidado com o nosso corpo também, que é essa morada de Deus. Sobretudo, quando nós o recebemos na Eucaristia, é claro, em todo instante Ele está conosco, sem Deus nós não somos nada, mas vamos ter esse cuidado. Que Deus nos abençoe e nos faça sempre entender e valorizar essa grande graça que nós temos e que nós somos, que Deus nos dá. Vamos agora fazer a nossa prece, nos dirigindo a Deus. Ele nos acompanhe sempre nessa vida, sendo verdadeiras moradas dEle.